Paz, no Centro Obreiros do Senhor. Quem está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E gostaria, em primeiro lugar, agradecer sempre as doações que vocês trazem para a IAM, que é o nosso braço social, né, dos céus. Agradecer quem participou da campanha da lasanha e todas as campanhas da casa também. Muito obrigada. E agora vamos relaxando um pouco mais, esquecendo um pouquinho nossas preocupações e agradecendo ao Pai maior, a Jesus, nosso irmão maior, por chegarmos até aqui bem, pensarmos um pouco em trabalhar a nossa evolução, pensarmos em aprender um pouco mais, o que vai nos tornar mais humanos, o que podemos aplicar no nosso dia a dia. Vamos sentindo toda essa energia que vem do alto. Agradecer o Pai Maior, a Jesus, a espiritualidade, permitir toda essa energia boa de amor, de paz e de carinho que invade nosso coração nesse momento. Agradecer por termos escolhido estar aqui e agradecer todo o amparo que estamos recebendo. Que possamos estar com o coração e a mente aberta para os ensinamentos dessa tarde, que possamos aprender um pouco mais e que possamos evoluir passo a passo para o nosso bem-estar e de todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos ter com a Mayra, nossa palestrante, a palestra sobre ansiedade. Uma coisa de cada vez, né? Boa tarde a todos. Bom revê-los nesta casa de amor, né? Que nos recebe sempre com tanto carinho. E ansiedade, né? Ai, que ansiedade também tá aqui em cima, viu? A nossa... me dá aquela tremedeira. E toda vez que a gente pensa em ansiedade, a gente sempre pensa que ansiedade é viver no futuro, né? É a gente ter o nosso pensamento lá no futuro e às vezes até tentando adivinhar como vai ser esse futuro, né? Seja para um evento que a gente vai participar, algum desafio, né, na carreira, ou às vezes alguma apresentação dos filhos, né? A gente fica tão ansioso. E, na verdade, a psicologia nos diz que a ansiedade ela é uma emoção natural do nosso corpo, né? Ela faz parte das nossas emoções. Então, na verdade, o problema está quando essa ansiedade ela é excessiva. É uma ansiedade que passa do nosso controle. E aí, a ansiedade hoje, né, essa ansiedade que a gente tanto fala hoje, ela tem muito a ver com a pressa, né, com a velocidade que a gente vive hoje. Tudo tem que ser muito rápido, né? A gente vive 50 coisas num dia só, no final do dia a gente está exausto e está pensando no dia seguinte, na verdade na semana seguinte, e a gente entra nesse looping eterno de velocidade constante e da ansiedade por consequência. E a consequência principal dessa velocidade é que o nosso pensamento ele vai ficando raso, ele vai ficando superficial, porque a gente não tem tempo de parar, de refletir sobre aquilo que a gente acabou de fazer. Seja certo ou seja errado, a gente não consegue, a gente vai sempre para o próximo, né? O próximo compromisso, para o próximo evento que a gente tem, para a próxima decisão que a gente tem que tomar. E a gente fica sem pensar. A gente não exercita o nosso pensamento, a nossa reflexão, e aí a gente compromete a nossa própria evolução, não é? Porque a gente só consegue evoluir quando a gente consegue analisar tudo que a gente tem feito. Quando a gente, de forma equilibrada, a gente consegue se avaliar também. Então a gente precisa ter muita atenção se essa ansiedade não está excessiva, prestando atenção na frequência com que nos sentimos ansiosos, né? Se a ansiedade normal ela surge
em momentos de perigo, em momentos de ameaça, né? Momentos em que a gente considera que seja de perigo, né? A gente então considera que a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência, né? A gente precisa da ansiedade para viver. Mas a gente precisa identificar se está passando do ponto. E como a gente faz para identificar se estamos passando do ponto? A gente precisa observar os impactos dessa ansiedade no nosso dia a dia, nas nossas tarefas rotineiras. E a gente precisa parar nesse momento e se conectar conosco mesmo e entender o que a nossa alma está nos dizendo quando a gente se sente ansiosos. Uma pessoa que vive constantemente ansiosa é alguém que não consegue viver no presente. A gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue estar 100% do tempo naquilo que a gente está vivendo naquele momento. E muitas vezes é porque a gente não consegue lidar com tantas demandas. A gente não consegue dar conta de tantos compromissos que a gente tem no nosso dia, né? Naquela velocidade que a gente vive. E aí a gente vê que tem tanta coisa para a gente resolver, tanta coisa para a gente fazer, que a gente acaba se perdendo nisso. E é aí que mora o perigo. Então, a gente precisa começar a se questionar. Será que somos ansiosos ou estamos ansiosos? Como a gente costuma reagir quando a gente está num compromisso como esse, por exemplo? Poxa, só falta 30 minutos para essa palestra acabar. Ou, ainda faltam 30 minutos para essa palestra acabar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, ele nos diz: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã inquietará consigo mesmo. Se a gente vive constantemente nesta inquietação, a gente não consegue alcançar a desejada harmonia, a gente não consegue alcançar o equilíbrio das nossas emoções. E isso tudo é tão necessário para a plenitude que a gente busca, para a paz que a gente busca. Lembra, Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É essa paz que a gente busca. Mas a gente só consegue alcançá-la, ou pelo menos a gente consegue definir um caminho para ela, quando a gente para se conhecer. Quando a gente para entender que a gente precisa conhecer os gatilhos dessa nossa ansiedade, onde que eles moram no nosso dia a dia. Quem assistiu o filme Divertidamente 2, já conhece. Quem não assistiu, assistam, porque vale muito a pena. E a gente vê essas características da ansiedade ali na menina, né? Na Riley, lá na personagem. E a gente está falando de uma preocupação excessiva, sem um motivo aparente, sem um motivo plausível, né? A gente fala em inquietação, nessa sensação de estar sempre no limite, não aguento mais nada, não é? A gente está falando de uma fadiga excessiva, a gente está sempre respirando muito rápido e a gente está caminhando sempre muito rápido. A gente tem dificuldade de concentração. A gente está fazendo uma coisa, pensando em outra, ouvindo o filho, mas vendo o telefone, e a gente não consegue manter o nosso pensamento ali focado. A gente está falando até em consequências físicas, né? Aquelas dores que aparecem no nosso corpo, que às vezes a gente nem sabe de onde vem. Mas eu não me machuquei, eu não peguei nenhuma sacola pesada, eu não fiz um movimento brusco. Nossa, estou sentindo uma dor no meu corpo. E os distúrbios do sono, né? Quantas vezes, por preocupações que às vezes a gente para pensar mesmo, elas nem precisariam existir, mas elas tiram o nosso sono. A medicina nos diz que existe controle dessa ansiedade, mas aí a gente estaria falando em controle de muitas variáveis. Controle de uma dieta alimentar, o controle do próprio sono, um equilíbrio entre trabalho e lazer, exercícios físicos e por aí vai. É muita coisa também, né? Poxa vida, podia dar um alívio. Mas a gente precisa entender que, acima de tudo, que com esse quadro de ansiedade, a gente está desperdiçando energia.
A gente está desperdiçando uma energia que nos faria viver mais leves. E esse gasto, ele é tão importante, né? Ele nos faz tanta falta para a gente poder enfrentar os próprios problemas. E, na verdade, a gente só entra nesse looping porque a gente só fica preocupado com os problemas. A gente foca 100% da nossa energia em pensar no problema. E é quando a gente adoece. Muitas vezes é quando a gente somatiza esses problemas todos. Mas a gente pode buscar, claro, ajuda profissional. Deve procurar uma ajuda profissional quando a gente se sente assim no extremo, com a psicologia, com a psiquiatria. Mas a gente também tem um outro caminho, que é a nossa própria espiritualidade. Que são as lições que a gente vem buscar aqui também, não é? São os tratamentos que a gente também vem buscar aqui nessa casa. Mas, acima de tudo, a gente precisa entender quais são as causas dessa nossa ansiedade. Quais são esses gatilhos? E, claro, a gente está numa casa espírita, a gente vai fazer essa análise à luz do espiritismo. Mas será que a gente consegue, de fato, identificar essa ansiedade? Ah, não, eu não sou ansiosa. Imagina, estou super tranquilo. Que horas são mesmo? Ah, não, eu não sou ansioso. Nossa, amanhã é domingo. Gente, para o almoço de amanhã, o que a gente vai fazer? Não, eu não sou ansioso. Ai, meu Deus do céu, eu nem consegui ver as coisas da escola do meu filho ainda. Ai, tem tanta coisa para preparar. Estou bem equilibrado, né? Então, a primeira coisa é a gente reconhecer que sim, temos ansiedade. Depois, entender quais são os gatilhos e buscarmos as nossas ajudas, né? Isso significa ter a consciência da nossa ansiedade. Porque essa consciência vai nos mostrar que muitos desses gatilhos estão na nossa alma, estão nas dores da nossa alma. E quando a gente para se questionar, é aquele momento em que a gente consegue refletir. É aquele momento em que a gente para e se conecta conosco mesmo. Aquele momento em que a gente para pensar em nós. Não estou falando de egoísmo, estou falando de conexão conosco, com a nossa essência. E a nossa essência é amor. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente está vivendo no presente. A gente está vivendo no agora, a gente está se concentrando aqui. Não é à toa que a gente pede para desligar os celulares quando a gente entra aqui. Porque o celular é um gatilho de ansiedade, podem ter certeza. Mas a gente precisa também entender que tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece no seu tempo. Ter ansiedade e a gente até alimentar essa ansiedade de alguma forma, ela não vai mudar o curso das coisas. Ela não vai mudar o curso da natureza. Ela não vai mudar como aquilo tem que ser. Ficar pensando em como vai ser a festa no fim de semana não vai mudar como a festa vai ser. Porque muitas vezes no nosso dia a gente quer atropelar as coisas, né? A gente entra nessa velocidade constante e a gente já quer adivinhar como é o futuro. É como se a gente quisesse ir para a festa antes do horário. A gente vai chegar na festa, não vai ter comida. A gente vai chegar na festa, não vai ter decoração, não vai ter convidado, não vai ter festa. E a gente precisa entender que para a próxima etapa de tudo que a gente faz na vida acontecer, tem que ter acontecido a anterior. É a etapa anterior que vai nos mostrar, nos vai dar as luzes, os caminhos para a etapa seguinte. A gente não constrói numa casa o telhado primeiro, a gente precisa fazer as bases. E a gente precisa entender também que tudo está em equilíbrio. Na Terra, né? Nós temos a inteligência suprema, que é Deus. Tudo está em perfeita harmonia. Nós precisamos colocar esta perfeita harmonia em exercício dentro de nós. Dentro do nosso coração, equilibrando as nossas emoções e os nossos pensamentos para que a gente viva sempre a próxima etapa da melhor forma. E a gente está falando então em fé raciocinada, não é? É a nossa fé de sabermos
que Deus existe e confiarmos em seus desígnios. Não é só acreditar, é saber que Ele é o condutor de tudo. Não é assim com as plantas? A gente tem a semente, a gente prepara a terra, ara a terra, põe lá todos os produtos necessários para deixar a terra saudável, a semente vira um broto e aí dá espaço para a planta aparecer, né, para cima da terra, nascem as folhas, as flores, os frutos, tudo ao seu tempo. Eu não consigo colocar uma semente hoje na terra e amanhã eu colher os frutos daquela semente. E olha só se não é a mesma coisa conosco, os seres humanos. Os nossos filhos precisam chegar por nós pela gravidez, não é? E precisamos esperar 9 meses. 9 meses para que aquela sementinha se desenvolva ali, não é? E venha e chegue aos nossos braços, como também precisa ser. Porque se isso acontece antes, o que acontece? A gente fica preocupado, a gente fica ansioso, não é? Olha que exercício de paciência que uma mãe precisa ter. É um dia de cada vez, para que ao final a gente tenha os nossos filhos nos braços. É como uma peça de teatro, não é? O ator passa meses ensaiando. Não é do dia para a noite que ele decora o roteiro e sobe no palco. É um processo. E o que o ator gosta mesmo é desse processo. Claro que estar no palco é fantástico, mas o momento da estreia, vejam, é um dia só. É um momento só. Então, se ele não apreciar o processo, se ele não se divertir com o processo, se ele não aprender com o processo, a estreia não vai ser do jeito que ele está prevendo. O público não vai apreciar tanto assim aquela obra que foi preparada por tantos meses. Portanto, meus irmãos, a gente precisa pensar muito bem como nós estamos vivendo as nossas ansiedades, porque muitas vezes ela compromete até o nosso comportamento com as pessoas com quem amamos. Uma pessoa muito ansiosa, ela normalmente pode ficar irritada, de cara fechada. E isso, às vezes, é porque ela se sente frustrada por não conseguir, lembra? Dar conta de tudo que tem no nosso dia a dia, de todos os compromissos, de todas as decisões, principalmente. E aí, quem sofre, além da pessoa ansiosa, de nós? Os nossos filhos. Os nossos filhos também sofrem com a nossa ansiedade, porque a gente está tão preocupado ali com tantas situações, aí às vezes a gente fica até emburrado, de cara fechada, que a gente também não ouve os nossos filhos. A gente não atende aos pedidos deles, a gente deixa de conviver com eles, a gente não brinca com eles. E tudo é aprendizado, não é? Tudo é um processo. E a gente fica tão preocupado com o futuro dos nossos filhos que a gente não vive o presente. A gente está tão preocupado em trabalhar mais e dar os recursos materiais que os nossos filhos vão precisar no amanhã, que a gente esquece de ficar com eles hoje, de abraçá-los hoje, de brincar com eles hoje, de ouvi-los hoje, porque eles gostam de falar, né? Falam bastante, chamam bastante, e a gente passa por cima de tudo isso. Nessa velocidade, né, que a gente se acostumou a viver. Então a gente precisa aproveitar esse processo com eles, porque é nesse momento, nesse processo de crescimento deles, que a gente consegue estreitar as nossas relações. É nesse momento em que a gente consegue configurar de fato as nossas conexões com eles. É quando a gente vai poder construir uma relação de amor, de carinho, de cumplicidade, que vai durar para o futuro, mas é agora que a gente precisa fazer isso. Bom, meus irmãos, a gente precisa então se conectar, né? É disso que a gente está falando. A gente precisa se perceber. Mas a gente precisa, acima de tudo, com essa
nova percepção que a gente vai construindo sobre nós, a gente tem que ir se conhecendo. Porque não bastam as mudanças por fora. Não basta só um sorriso para eu fazer de conta que estou equilibrando as minhas emoções. Eu preciso, de fato, fazer isso. Porque muitas vezes durante a vida, né, a gente acaba entrando nessa ansiedade porque a gente se sente inseguro até por não corresponder a um padrão, né? Não corresponder a um padrão de mãe, a um padrão de pai, a um padrão de avó, a um padrão de amigo, a um padrão de mulher, de homem. A gente se frustra e aí a gente, de novo, né, deixa a ansiedade tomar conta da gente. E a nossa rotina, a vida que a gente leva hoje, tem muitos estímulos para a gente cair na ansiedade, não tem? A gente recebe mensagem o tempo todo e a gente quer logo responder. E se não respondem para nós quando a gente manda, a ansiedade aí de novo, não é? A gente fica enlouquecido. Como que não respondeu? A gente não para nem para refletir por que a pessoa não respondeu naquele momento. Ela pode estar trabalhando, ela pode estar num outro compromisso, ela pode estar conversando com outra pessoa. Ela pode estar 100% no momento presente dela. E aí esses gatilhos, né, do mundo moderno, das mensagens rápidas, das redes sociais, nos levam às vezes a um pensamento negativo, a um pensamento de que tudo vai acabar mal. Ah, eu já sei tudo, olha, naquela região não dá para ir porque, nossa, tem tanta coisa ruim ali acontecendo. Nossa, mas olha o mundo, meu Deus, o mundo está muito ruim, né? Nunca esteve tão ruim esse mundo. E a gente vai se enredando nesses pensamentos negativos, né? Nessa vibração, nosso padrão de vibração cai também. E olha que perigo quando o nosso padrão de vibração cai. Provavelmente quem se aproxima de nós não são as boas companhias, não são as companhias equilibradas, não é? São justamente as companhias que estão nesse mesmo padrão de vibração muito baixo. Então nós não podemos nos colocar nesse risco, não é? E vejam, as nossas crianças também sofrem de excessos de estímulos, não é? De novo, os celulares, as redes sociais, e até nós colocamos eles muitas vezes nesse processo. A gente quer sempre que eles façam alguma coisa em algum momento. É a natação, é o judô, é o karatê, é a escola de desenho, e agora é melhor ele não ficar sem pensar nada, quando na verdade eles também precisam. As crianças também precisam desse momento do ócio. E elas também precisam deste momento em que elas não são estimuladas, porque é nesse momento da calmaria do nosso cérebro é que a gente consegue ser mais criativo. É quando a gente consegue se conhecer, é quando a gente consegue, de fato, absorver aquilo que a gente vem aprendendo. Mas a gente está no turbilhão, né? E acontece, e às vezes nesse turbilhão a gente magoa as pessoas, às vezes a gente comete erros, como todos nós cometemos aqui, e a gente não para nem para pensar que tipo de erro a gente cometeu. Se dá para a gente consertar, se dá para a gente repensar a rota que a gente vai querer seguir como cristãos do bem, não é? E olha que complicado ainda a ansiedade. A ansiedade, ela coloca essa lente nos nossos olhos de pensar que tudo vai ser ruim, né? Que tudo vai ter um final desastroso. É porque essa lente, ela danifica o nosso poder de análise. Essa lente, ela impede que a gente veja as situações como elas são de verdade. Ela impede a nossa análise equilibrada entre vantagens e desvantagens daquela situação de perigo. O problema não é a situação de perigo, então o problema é como a gente analisa a situação de perigo. Se é com equilíbrio entre material e espiritual, entre bem e mal, entre vantagem e desvantagem. É esse o problema da ansiedade excessiva em nós. E aí a gente passa a enxergar só risco. A gente acha que a gente vive em constante risco. Todas as situações para nós é um gatilho de alerta. A gente vive em estado de sobrevivência o tempo todo. Porque a gente nunca vê as coisas boas que podem acontecer. E claro,
não são 100% de coisas boas que temos nas nossas vidas, não é? Senão não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações, né? A gente está aqui nas provas e expiações. Portanto, meus irmãos, a gente precisa entender muito bem qual é o nosso momento nessa ansiedade. Usando essa régua da ansiedade, onde que a gente exatamente se localiza, não é? Porque a gente ainda corre outros riscos da própria compulsão. A ansiedade também nos leva à compulsão alimentar, vícios em jogos, vício nas redes sociais. Porque a gente precisa sempre compensar, né, aquele nosso estado de espírito inquieto. Achei que ele fosse acender a luz. A minha ansiedade aqui também fica... Pensa que não. Então, meus irmãos, qual é um caminho bacana, né? Um caminho calmo para isso? É o autoamor. É o autoamor, é o autoconhecimento, é a reforma íntima. A gente fala tanto aqui em reforma íntima, não é? E olha que para a gente deixar de ser ansioso, a gente precisa exercitar a reforma íntima. Estudar a doutrina também é um bom caminho, não é? Porque se a gente fala em fé raciocinada, a gente precisa entender como é essa tal fé raciocinada, como eu tenho que entender essa fé na nossa vida. A gente precisa deixar de lado as queixas. As queixas também nos atrapalham muito e, na verdade, elas só contribuem para essa ansiedade. E aí a gente vai perceber que o problema não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. O problema da ansiedade é nosso, é como a gente olha para a nossa vida, é como a gente determina os padrões que a gente precisa alcançar. E aí a gente pode corrigir a rota do pensar, em como a gente estrutura o nosso pensamento de viver. E esse trabalho é um exercício. É um exercício de compreender as circunstâncias. É um teste de paciência, para não terminar a frase aí. E ressignificar, né? Ressignificar os nossos problemas, ressignificar as nossas aflições, ressignificar as nossas mágoas. As mágoas também contribuem para a nossa ansiedade, não é? E aí a gente então vai conseguir controlar as nossas emoções, a gente vai conseguir equilibrar os nossos pensamentos. E aí a gente volta naquela questão da fé, que é a fé raciocinada, que é mais do que acreditar em Deus, é saber, né, e confiar nos seus desígnios. Lembram da passagem em que Jesus entrou no barco com os seus discípulos para atravessar o lago de Genezaré e começa uma tempestade, né, muito forte, e os discípulos ali, eles entram em pânico. Eles deixam a ansiedade tomar conta deles, porque no meio daquele nevoeiro eles não enxergam o outro lado. E Jesus, com aquela paz, com aquela tranquilidade lá no barco, acorda e fala, poxa, né? E os discípulos, como você está aí, Jesus? Não é possível, no meio de tudo isso. Então Jesus se levanta, acalma aquela tempestade e dá uma lição de fé para os discípulos. Isso é confiar em Deus e nós precisamos estar cada vez mais próximos dessa fé, dessa confiança, porque é essa fé que vai nos dar o equilíbrio que a gente precisa para vencer a ansiedade e entender que cada coisa no seu momento. A gente vai passar pelas aflições se a gente tiver essa fé. A gente vai passar pelas aflições se a gente conseguir entender o que aquele momento nos diz. O que aquele momento exige de nós. Exige mais paciência? Exige mais tolerância? Exige mais conhecimento de mim mesmo? Exige amor ao próximo? Porque lembram, né? O parente difícil é o parente difícil. Eu sou super tranquila. Eu entendo tudo, eu compreendo tudo. Eu sou praticamente um anjo. Quem fica aqui na tribuna já está mais perto do angelical, assim. Então... E para essa conexão acontecer, a gente também tem um recurso que é extremamente importante, que é a prece. Lá no Evangelho de Mateus a gente também vê lá, pedi e obtereis, batei e abri-vos-ei as portas, buscai
e acolherei. Ajuda-te o céu e o céu te ajudará. Então, quando a gente se conecta nessa prece, quando a gente eleva os nossos pensamentos de fato a Deus, fazendo os nossos pedidos, e não é pedindo aquilo material que a gente quer, né? Não é esse pedido. Mas o pedido de que Ele esteja conosco para que os nossos olhos se abram para as soluções. Soluções que estão muitas vezes dentro de nós. Esse é o grande momento da prece. Emmanuel diz assim: a prece não é processo de fuga do caminho escuro que nos cabe prosseguir, mas a prece é a luz que surge em nossos corações para iluminar a nossa marcha. Então vejam como é importante aquele momento de silêncio, o nosso momento de silêncio com o exterior, porque vamos conversar com Deus na nossa prece, pedindo a Ele aquilo que precisamos, da forma que Ele precisa nos dar, não que nós queremos receber. E a prece ela é importante também até para que o nosso mentor se conecte a nós, porque o nosso mentor ele está ali o tempo todo. Mas é como a relação de pais e filhos, né? A gente avisa os filhos: filho, leva a blusa que vai fazer frio. O que o filho faz? Ele não leva, né? Os pequenininhos, então, a gente fala: põe a roupa de frio. Não quer, faz o escândalo. Não quer. Nós somos assim também, nós somos crianças espirituais. O mentor está ali do lado. Ele fala: deixa eu esperar a Mayra me chamar, né? Porque ela está um pouco teimosa esses dias, mas ela vai me chamar, porque nós temos o livre-arbítrio. Ele não vai fazer nada por nós, ele não vai colocar nenhuma decisão por nós diante das nossas aflições. Mas se a gente chamar, ele vem. A espiritualidade amiga, aliás, está sempre conosco quando ela percebe que a gente, sim, está num caminho da nossa melhora moral e espiritual. Não é fácil, é um exercício cotidiano, mas a gente conta com tantas ferramentas, a gente precisa confiar nessas ferramentas. Tanto é que a gente vem à casa espírita, não é? A gente vem aqui, muitas vezes a gente sai por aquela porta e pensa: ai, é tão bom vir aqui, né? Eu sinto uma paz. Será que é porque quando a gente está aqui, a gente está de fato disponível a ouvir as lições? A gente está de fato disponível a receber toda essa energia que é preparada pela espiritualidade amiga com tanto amor? A gente está aqui para isso. Então é por isso que a gente sai por aquela porta com essa paz. Mas é preciso que a gente continue com essa paz no decorrer dos nossos dias fora daqui também. É um exercício de estudo, é um exercício de humildade para reconhecer que a gente precisa de fato essa ajuda, é recorrer a essa ajuda. E se estamos falando em Deus, em fé, em conexão, estamos falando nas nossas relações com os nossos filhos. Quando estamos disponíveis a fazer esta relação dar certo, entendendo que tudo tem o seu tempo, essa relação vai dar certo. Porque estamos na família em que precisávamos estar para desenvolvermos as nossas habilidades e controlarmos as nossas más inclinações como deveria ser. Então precisamos fazer com que essa experiência seja a melhor e dure o tempo que precisar. Nós não conseguimos mudar do dia para a noite, nossos filhos também não. E eles estão num processo de construção também. Eles também estão num processo de desenvolvimento, então vejam qual é a nossa responsabilidade como pais para também fazer com que eles sejam seres humanos equilibrados em suas emoções, com que eles também vejam com esses olhos sem a lente da ansiedade e consigam analisar as situações em que eles estejam, para que a gente também confie que eles possam andar sozinhos, porque eles vão andar sozinhos em breve, não é? Assim como nós fizemos com os nossos pais também. Portanto, irmãos, a gente está falando no nosso propósito de vida, como pais, propósito de vida como cristãos, como espíritas, como seres humanos do bem, e sabemos que não há salvação fora da caridade. E esse exercício todo sobre o que estamos falando é sobre a caridade. Caridade conosco,
de promovermos o alto amor e entendermos onde podemos também melhorar e também valorizarmos aquilo em que somos bons e que podemos entregar ao outro. Caridade com o nosso próximo e compreender também que cada um está no seu nível de evolução e que cada um entrega o que tem por enquanto, mas não deixarmos de segurar nas mãos de Deus quando nos sentirmos ansiosos, porque a prece é o melhor remédio e é o melhor caminho para chegarmos ao coração de Deus. E tenhamos um ótimo sábado, um domingo de muita consciência e paciência, porque vamos precisar também, e que possamos voltar a esta casa no próximo sábado melhores, mais calmos e mais tranquilos do que hoje. Que assim seja, meus amores. Muito obrigada, Mayra. Palestra maravilhosa, muitas reflexões. E agora a equipe de assistência espiritual vai se retirar para os trabalhos. E nós vamos nos acalmar novamente, deixar as ansiedades de lado para a nossa oração final. Nos fechando nossos olhos, nos conectando à espiritualidade maior, agradecer por esse momento, tantas reflexões, tantos ensinamentos, agradecer por esse momento que o Mestre ficou conosco, pegou em nossas mãos e tocou nossos corações. Que possamos usar o autoconhecimento, desacelerar um pouco mais no nosso dia a dia, prestarmos atenção em nós mesmos e no próximo. E a prece vai nos auxiliar sempre que precisarmos, que possamos usar a meditação, nem que for por alguns minutos, e perceber tantas bênçãos que temos à nossa volta. Perceber a família, os filhos necessitando de um contato, uma conversa amiga, perceber o amigo que necessita, perceber o nosso coração apertado e perceber que na prece está toda a nossa resposta, que Deus e Jesus estão pegando em nossas mãos, que nosso amigo espiritual está sempre perto, nosso anjo da guarda, e que vamos sempre refletir em tudo que aprendemos hoje, que possamos ter sempre uns minutinhos no nosso dia, quando tudo ficar muito corrido e acelerado, lembrar desses momentos, de tudo que recebemos nessa tarde, nessa palestra, para podermos desacelerar, nos conhecer, nos concentrar e sermos mais afetuosos conosco mesmo e com todos em nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. E na próxima semana nós vamos ter, o tema é Dia das Crianças, e o Digi vai estar aqui, a Cidinha, coordenando com vocês a palestra, tá? Os ensinamentos. E agora vamos aguardando para irmos para o passe. Muito obrigada.